Essas imagens de Plutão são realmente incríveis. As imagens da única sonda da NASA que investigou o planeta anão até o momento mostram detalhes fascinantes. Não deixe de ficar ligado até o final para saber mais sobre esse fantástico mundo gelado. E se vocês gostaram, fico muito feliz com um joinha e um comentário, porque assim conseguimos fazer o algoritmo do YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas que também vão aprender. Obrigado, galera, e sejam muito bem-vindos! Já se passaram 7 anos desde que houve uma grande agitação na cena espacial. O motivo foi que, após 9 anos de viagem pelo espaço, a sonda New Horizons obteve as primeiras imagens nítidas do planeta anão Plutão. Até agora, sempre tivemos que nos contentar com esta foto aqui. Muito bonita, mas havia mais do que isso, e os cientistas do programa New Frontiers sabiam disso. No início dos anos 2000, Plutão realmente não era objeto de desejo. Ele foi o último planeta a ser explorado, mas isso não se devia apenas ao fato de estar mais distante de nós, mas também porque ninguém parecia ter muito interesse nele. Alguns de vocês conhecem a sensação do Tinder. Até as fotos do Hubble na época eram, bem, um pouco amarelada e desinteressante. Mas os pesquisadores fizeram campanha para uma missão a Plutão e em 2006 ela finalmente começou. Em 19 de janeiro de 2006, a New Horizons iniciou sua longa jornada até o planeta anão em um foguete Atlas V, na época ainda o veículo de lançamento mais potente do Cabo Canaveral. Ela teve um início brilhante, deixando a Terra a uma velocidade de 16,21 km por segundo, a maior já alcançada na época. Depois de apenas cerca de 9 horas, a sonda já estava na Lua, 10 vezes mais rápido do que as missões Apollo. E graças a Júpiter, que a sonda usou para uma manobra de passagem, foi possível economizar mais 3 anos de tempo de voo. Isso é o que chamo de eficiência. A New Horizon chegou, então, em 14 de julho de 2015, como a primeira sonda espacial a chegar a Plutão e forneceu fotos deslumbrantes a uma distância de apenas 12.500 quilômetros da superfície. As fotos chegaram à Terra com um atraso de 4,5 horas devido à grande distância. Esse tipo de atraso a gente já está acostumado com a Deutsche Bahn, mas as imagens realmente deixam a gente sem palavras. Vemos montanhas, geleiras e enormes extensões de gelo e estruturas que são de outro mundo. Vamos dar uma olhada em algumas das imagens e ver o que podemos reconhecer. Por exemplo, o que parece ser um coração gigante em Plutão é, na verdade, uma enorme extensão de gelo. Com um pouco de imaginação, você pode até reconhecer o cachorro do Pateta, Plutão, na forma. Entretanto, isso não foi comprovado cientificamente. E por que o Pateta tem um cachorro? Se ele mesmo é um cachorro, então, vamos nos ater aos fatos. A área é chamada de Sputnik Planitia e é uma bacia coberta de gelo do tamanho do Texas, que forma a região oeste da região de Tombaugh, em forma de coração que você acabou de mencionar. Você pode ver um claro contraste de cores com a região ao redor. A sonda descobriu que 98% da superfície consiste em gelo de nitrogênio. A temperatura é de 229 graus negativos. O gelo em Plutão se comporta de maneira bastante semelhante ao da Terra. Ele pode fluir como uma geleira. E se você der uma olhada na borda da superfície de gelo, pode claramente reconhecer algumas geleiras. O que também chama a atenção na imagem são essas estranhas estruturas na superfície de gelo, também chamadas de polígonos. Elas têm cerca de 33 km de diâmetro e são separadas umas das outras por depressões que também são chamadas de células de convecção. O que não se pode ver, no entanto, são crateras e mais crateras. Por isso, os pesquisadores acreditam que se trata de uma área relativamente nova ou de uma que se renova constantemente. Os cientistas estimam a idade em apenas 10 milhões de anos, o que, em termos cósmicos, é realmente relativamente jovem. Os polígonos também apresentam sulcos ou faixas, o que pode indicar um fenômeno chamado sublimação. Isso acontece quando o gelo não derrete primeiro em água, mas é convertido diretamente em gás. Agora surge a pergunta de como uma superfície de gelo tão enorme e quase lisa pôde se formar, e acredita-se que Sputnik Planitia possa ter se formado devido a um grande impacto. E o buraco resultante foi então preenchido. Pode-se falar de um oceano subterrâneo se não estamos nos referindo à Terra, ou seria mais apropriado chamar de oceano subplutoniano.
Seria, com certeza, um título legal para um filme de ficção científica. O Império Subplutoniano ataca de novo ou o retorno dos subplutonios? I have a bad feeling about this. Ao lado da região de Tombow está a região de Tartarus Dorsa, que tem cerca de 850 quilômetros de comprimento e formações estranhas que se parecem um pouco com faixas de neve da Terra. À distância, a estrutura parece uma pele de cobra ou casca de árvore, mas quando você aumenta o zoom, percebe que devem ser montanhas de neve de 500 metros de altura ou pirâmides de gelo. Na Terra, essas estruturas são uma raridade absoluta e podem ser encontradas no deserto do Atacama, por exemplo. Chamam de sorvete penitente, o que faz total sentido, já que sempre preciso expiar meus pecados quando como muito sorvete de nogueira. O chamado sorvete penitente surge de cavidades na neve. Você pode encontrar essas estruturas em regiões onde o ponto de orvalho está abaixo de zero e a radiação solar é muito alta. Os picos do gelo penitencial não podem derreter. Nas cavidades, por outro lado, o ar é mais úmido e o ponto de orvalho é mais alto, de modo que o gelo pode derreter ali. Portanto, o processo de derretimento na cavidade progride mais rapidamente e, gradualmente, um pico de gelo é formado. Algo semelhante pode ter acontecido em Plutão. Pelo menos essas formações se parecem muito com o gelo penitencial da Terra. As pontas de gelo de metano em Plutão alcançam várias centenas de metros de altura. Deve ser uma sensação incrível caminhar por um mundo gelado cheio de pirâmides de gelo de várias centenas de metros. Que cenário perfeito seria esse para um filme de ficção científica? A glória gelada da subplutonia está cada vez melhor. A sonda New Horizons também fez uma foto realmente espetacular da atmosfera de Plutão que vocês estão vendo aqui. Na verdade, considero essa a mais impressionante até agora, pois mostra claramente a fina camada protetora do planeta anão. Embora uma atmosfera seja fina, ela é enorme em termos de tamanho. Isso se deve ao fato de Plutão ser tão pequeno e ter tão pouca gravidade. Isso significa que ele não consegue manter a atmosfera tão próxima de si quanto a Terra, por exemplo, consegue. É por isso que a atmosfera parece se estender muito para cima. Se você olhar uma foto da atmosfera da Terra, verá que a atmosfera é uma pele super fina da Terra. Em Plutão, ela se parece mais com um manto muito arejado e expansivo, e esse manto consiste em 20 camadas individuais. Portanto, Plutão realmente entendeu o princípio da cebola. Talvez eu devesse também adquirir algumas camadas atmosféricas. Essa quantidade de 20 camadas individuais é realmente impressionante e podemos ver na imagem maravilhosamente as camadas que se envolvem como névoa fina ao redor do planeta anão. O último ponto que eu acho muito fascinante é a relação de Plutão com suas luas. Especialmente com Charon. Caronte voa muito perto de Plutão e os dois não diferem muito um do outro em termos de tamanho, especialmente quando você compara a Terra e a Lua. Tanto Plutão quanto Caronte orbitam um ao outro. O que é especial, entretanto, é que o chamado baricentro, ou seja, o centro do movimento rotacional conjunto, não está localizado em Plutão, mas em algum lugar entre os dois corpos celestes no meio do espaço. A propósito, ambos também têm uma rotação limitada. Portanto, se você estivesse em Plutão, veria sempre o mesmo lado de Charon, e vice-versa, se você estivesse em Charon, sempre veria o mesmo lado de Plutão. A propósito, um velho conhecido está perto de Plutão, ou seja, o visitante interestelar Oumuamua. Isso mesmo, ele ainda não foi embora, ainda está no sistema solar, e a NASA quer segui-lo, sem brincadeira. Tudo sobre essa história incrível vocês vão descobrir no vídeo exibido. Não deixem de assistir. E se você quiser apoiar meu canal, não se esqueça de navegar pelos outros vídeos do canal. Caso contrário, eu diria que vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!